Casa do Cipreste, São Pedro de Sintra. A Casa do Cipreste é uma obra-prima da arquitetura. Inaugurada em 1914, tão só 2 anos depois de ter sido projetada, é uma obra singular também no contexto da produção de Raulino, o seu arquiteto. O arquiteto que ficou para a história como o autor da célebre casa portuguesa. Quatro janelas, 4 molduras, 3 delas para tesouros nacionais. O Paço Real da Vila de Sintra, o Castelo dos Mouros, o Palácio da Pena. Pensador e fazedor, Raulino nasceu no último quartel do século XIX e viveu quase 100 anos. Arquitetura, design de objetos, pintura, ilustração, cenografia foram algumas das muitas artes que praticou. Raulino formou-se em Inglaterra e na Alemanha e viajou por quase todos os continentes, nomeadamente pelo norte de África. Aplaudido por figuras maiores da cultura portuguesa como Rafael Bordal Pinheiro e criticado por muitos dos modernos, Raulino foi um prolífico arquiteto e teórico da arquitetura. Criador permeável a múltiplas influências, as suas preferências maiores foram Portugal e a natureza. Vai querer saber mais? Venha conosco nesta visita guiada. Bernardo, este lugar não pode ter um enquadramento mais bonito, mas, imaginando isto sem a casa, dir-se-ia que o arquiteto Raulino, de facto, propôs-se ao impossível. Era difícil, era um desafio lidar com esta rocha, não é? E, efetivamente, a casa nasce da rocha e transforma esta velha pedreira no jardim que acolhe a casa e que acolhe a casa no sentido de ninho. Raulino tinha esse sentido para a arquitetura doméstica, o sentido do ninho e da proteção. E, portanto, aqui, um abrigo amigável, não é? Um abrigo muito amigável e que permitisse um afastamento do exterior e uma reunião até à intimidade absoluta da família, sim. Isto era uma pedreira. Isto era uma pedreira do pai, que já não era explorada. Ele passeava aqui a caminho da sua tão amada Serra de Sintra e quando se sentava ali, de facto, apanhava, na sua perspectiva, uma série de enquadramentos, nomeadamente o Palácio da Vila, o Castelo dos Mouros e o Palácio da Pena.
E dessas deambulações ele percebe que, se conseguir construir aqui, consegue adquirir para si e para a sua casa essas paisagens. Ele quer, a partir da sua vivência interna, ter acesso a essas perspectivas sobre os momentos da serra que ele mais aprecia. Ele pede o terreno ao pai. O pai dele era um industrial da construção que resiste em dar-lhe o terreno, dada a extravagância que ele sentia que era construir aqui, ou tentar construir aqui, porque ele nunca acreditou bem, até a casa estar feita, de que era possível construir aqui isto que aqui está agora. Até para nós isto é um bocadinho inverosímil, não é? Mas, de facto, cede-lhe o terreno e ele vai começando a desenhar o projeto. Cede-lhe a pedreira? Cede-lhe a pedreira. Cede-lhe a pedreira e o projeto chama-se, inicialmente, A Pedreira, nos primeiros desenhos. Depois vem a adotar o nome que conhecemos, de Casa do Cipreste. Em 1912 inicia-se a construção daquilo que vem a ser esta casa. As obras fundamentais terminam em 1914, a casa é inaugurada em 1914 e efetivamente constitui-se hoje, e desde que foi feita, como um dos grandes exemplos da arquitetura portuguesa doméstica e que ainda hoje é influência, como influenciam outras obras dele. Por exemplo, temos aqui bem perto a Casa dos Penedos, aqui a caminho da Vila de Sintra, e a Casa dos Penedos serviu de mote ao Eduardo Souto de Moura para fazer a Casa das Histórias Paula Rego. Foi de uma visita à Sintra que ele adquiriu os princípios de construção da Casa das Histórias Paula Rego. Este reflexo aqui nesta zona do lago que ele cria, que duplica a casa. Esta casa foi feita muito assim, durante a obra, decisões do momento e decisões sensíveis. Ele vê o fundo da pedreira, pensa o que é que eu posso fazer aqui e surge a ideia do lago, a ideia romântica do lago. Esse sentido da fabulação e do sonho está presente em todas as casas do Raulino. Vamos subir? Vamos, sim, senhora. Bernardo, o luxo é isto. Uma casa de banho com este enquadramento. É extraordinário. Raulino ficou para a história como o arquiteto que decantou, ou que quis decantar, a típica casa portuguesa. É um tema que ocupa grande parte da sua longuíssima vida. A partir dos anos 20, do século XX, já há texto e obra de Raulino sobre esta matéria. É verdade, Paula. Ele, desde muito cedo, teoriza, para além de desenhar, teoriza sobre o que está a fazer e sobre o processo de fazer. Na questão da casa portuguesa, ele começa por escrever a nossa casa, não a casa portuguesa, não é um acaso. O primeiro livro chama-se A Nossa Casa e é exatamente sobre a tradição do habitar e sobre o conforto e sobre de que modo é que a história ia informar o nosso modo de fazer, por aquilo que fez bem, pelas boas experiências que nós podemos replicar, recondicionar, redesenhar. Ele faz sempre um híbrido. Quando vem da Alemanha, vem de facto com um espírito incutido de investigação e viaja pelo país todo com o Roque Cameiro, aguarelista, seu grande amigo e para quem faz a primeira casa que ele constrói em Portugal, na Amadora, desse lastro de informação que ele recolhe por Portugal. Ele, de facto, decanta no livro um modo de habitar particular para um determinado território, para um determinado sítio. Daí ele dividir o país em regiões também, dado que não é a mesma coisa fazer uma casa no Minho, em Trás-os-Montes,
ou no centro do país, no Marão, ou no sul do país, no Alentejo ou no Algarve. E essa informação é passada a livro. Esse sentido de pertença, por um lado, a uma natureza, lato sensu, e depois pertence a um território e a uma paisagem. Com uma história. Com uma história, exatamente. Quando ele regressa a Portugal da Alemanha, em 1898, projeta para a exposição de 1900, Museu Internacional de Paris, onde é construída a Torre Eiffel, ele projeta um pavilhão para lá, exatamente com este sentido de história, de recolha de momentos espaciais da história dos nossos edifícios marcantes ao longo de todo o território, mas particularmente aos do sul do território. O seu segundo livro, aí sim já As Casas Portuguesas, aí sim muito fechado no sentido de Portugal. Não como um catálogo, que foi como o tomaram, e a apropriação que o Estado Novo faz depois com o português suave tem a ver com esse catalogar das coisas. Mas não era a intenção. Não era a intenção de todo. Não era a intenção de todo. Aliás, ele, mais para o fim da vida, porque durante quase toda a sua vida foi acompanhada por escritos no jornal Diário de Notícias, e ele escreve um texto em que fala dos beirados e beiradinhos, que até já os cemitérios os têm, e fica muito irritado e muito incomodado com essa apropriação abusiva daquilo que ele achava que devia ser a leitura disto. No fundo, o que ele procura é uma ausência de aparências. Ele não gosta de aparências. Ele não imita materiais. Ele não imita pedra. Ele, no fundo, comunica uma leitura particular, uma recolha que fez da tradição do edificar em Portugal. Nunca foi intenção dele fazer um caderno de arquétipos copiáveis. Não há um modelo, há várias hipóteses de trabalho ali que requeriam que um arquiteto trabalhasse sobre elas. E não que um construtor as apropriasse do modo como apropriou. Tem 5 janelas esta casa de banho no seu total. Aqui vemos 2, mas ela tem mais 3. Isso quer dizer alguma coisa também, não é? Lá está a mãe natureza a participar do convívio da casa. Não é qualquer coisa que é exterior à casa, é qualquer coisa que ele traz para dentro de casa, a uma escala domesticada, traz essa natureza, este jardim que está aqui à nossa frente, do pátio, para dentro da nossa convivência e para o nosso dia-a-dia. Um dos princípios que ele refere como, no princípio, era a proporção. Ou seja, a relação do nosso corpo, das nossas medidas com o espaço. A Casa do Cipreste é um projeto atípico, mesmo no contexto da obra de Raulino. Não é exatamente uma casa portuguesa. Não, é muito mais do que uma casa portuguesa. É uma casa com influências que resultam da estada de Raulino muito precoce fora de Portugal. O pai, um industrial da construção civil, tinha a ideia de que a educação era primordial no sucesso dos filhos e da empresa que lhes ia entregar. E, portanto, manda ambos para a Inglaterra, para um colégio interno, de onde Raulino, depois de estar no colégio interno, segue para a Alemanha, para Hannover, para a Escola de Artes e Ofícios, onde um professor em particular o influencia muitíssimo, um homem romântico, que lia Goethe, que lia o Thoreau, e ele passa-lhe esses ensinamentos, e essencialmente passa-lhe um ensinamento que o próprio Raulino refere, como foi quem me ensinou o amor pelas coisas portuguesas. Porque o Haupt, chamava-se Albrecht Haupt, professor em Hannover, que convidou o Raulino para trabalhar no seu próprio ateliê e lhe passa a informação sobre o Renascimento português que tinha sido
o seu tema de eleição para o doutoramento. Ainda hoje, quem quer estudar o Renascimento português, o Manuelino em particular, sabe que tem que ler a tese de doutoramento do Albrecht Haupt. Daí, quando Raulino regressa, vem com os ensinamentos do Ruskin e do Morris, dos movimentos como o Domestic Revival e o Arts and Crafts, que privilegiam o homem no centro do trabalho oficinal. Não querem que a máquina tome o lugar do homem no fabrico de objetos como este, ou como este, ou como este, ou como todos os objetos que nós vemos aqui aplicados à arquitetura. A arquitetura é manufaturada, não é fabricada em série. O fabrico em série desvirtua o sentido humano, o sentido do prazer do fazer e o saber fazer humano. Daí que esses ensinamentos, quer do movimento Arts and Crafts, quer do movimento Domestic Revival, juntamente com os ensinamentos românticos, de princípios românticos que o próprio Haupt lhe passa, são o caldo em que ele é formado. Acresce que, quando chega a Portugal, faz uma enorme viagem com o Rocamero, o aguarelista, por todo o país, em que faz a recolha do habitar português. E logo seguida, com um francês que se chamava Raoul Gilman, também da indústria francesa trazida para Portugal, ele viaja para Marrocos, onde está durante 6 meses e tem que ser chamado pelo pai para voltar, porque fica absolutamente fascinado de maneira exacerbada pela aquela cultura, pelo aquele modo de viver e pelo aquele modo de estar. Passa a ser, se calhar, a maior referência da vida deles, que é esse mundo magrebino e mediterrâneo. E, portanto, esta casa é, nesse sentido, o momento de expressão disso tudo. Aqui, ao contrário das casas marroquinas que faz antes desta, no Estoril e em Cascais, tem algumas condicionantes que têm a ver exatamente com a satisfação das necessidades desses clientes. Ele aqui não. Aquilo que decide por si e para si. Aqui tem toda a liberdade. Que é provavelmente a situação mais penosa para um arquiteto. Porque essa questão da toda a liberdade quase que nos tolhe os movimentos. Ele aqui, ao contrário desse tolher de movimentos, desenhou esta maravilha que aqui está à volta deste pátio, com esta proporção, com esta luz e com esta materialidade nos seus diferentes cambiantes que nós temos estado a ver e a sentir aqui. Raulino envolve este pátio neste meio claustro. É uma espécie de citação, lá está, falando em referências, de uma coisa muito portuguesa. O recolhimento de um mosteiro, não é? São os claustros e são os pátios. É esta escala de acolhimento, aquela que nos acolhe, que nos dá as boas-vindas, é de facto esta deste pátio, com este percurso que nos envolve e que separa aquilo que é a vida familiar daquilo que é a vida profissional. Aquele corpo do ateliê que ali está é construído a posteriori, 2 anos depois da casa estar concluída, mas, de facto, é o elemento que permite este fechamento nesta escala convidativa. Este é um momento, provavelmente, eu chamo-lhe um momento de silêncio. Na arquitetura isso acontece, o vazio que suporta o cheio. É como uma rua, a rua é que suporta os edifícios. E há ruas muito bonitas e há ruas não tão bonitas. Depende da proporção, voltamos à questão da proporção. Repare, Paula, nos materiais que estão aqui presentes. Nós entramos e temos 3 tipos de pavimento e sempre que há uma transição nos pavimentos, há uma peça que faz essa transição. Há um degrau, há uma soleira, que é esta peça que faz de sola para nós subirmos. As texturas são muito diferentes. Eu pisar sobre uma pedra de calçada, ou pisar sobre uma tojeleira despolida, ou sobre uma tojeleira encerada. Aproximar-me de um portão de ferro pesado, espesso, ou de uma porta de madeira finamente acabada a cheirar a cera,
Isso são tudo apelo aos sentidos. Esta casa é um apelo aos sentidos. E não se esqueça que esta casa é construída por um jovem arquiteto, já com um trabalho significativo, mas no começo de vida profissional, portanto, com constrangimentos financeiros. E, portanto, todos estes materiais que aqui vemos, por exemplo, nesta parede, estes azulejos, vêm de demolições. O que era lixo para os outros é luxo para o Raulino. Há a referência da água, magrebina, mediterrânica, há a questão da sombra. Há uma questão importantíssima, que nós ouvimos o que está a passar-se na rua, quem está na rua ouve, eventualmente, o que se está aqui a passar, mas não nos vemos mutuamente. Paula, aqui era o espaço do ateliê, construído uns anos depois da casa estar feita, 2 anos depois, ele constrói este ateliê, porque passavam aqui, de abril em diante, 6 meses por ano. Não era uma casa de férias. Exatamente. Esta ideia que nós hoje temos, é uma segunda casa, uma casa de férias. Não, era uma casa para passar os meses de verão. Exatamente. Porque era mais fresco, sim. Era uma casa fresca para passar os meses de verão. E, portanto, Raulino, para não ir todos os dias a Lisboa, porque não tinha automóvel, odiava automóveis, e, portanto, ia daqui a pé à estação de Sintra, apanhava o comboio e depois voltava outra vez de comboio. Para não ter que fazer isso todos os dias, tinha aqui o seu espaço de trabalho. Este mobiliário é genericamente desenhado por ele, e o espaço do estirador é aqui. A razão principal tem a ver com estes 2 vãos que aqui estão, com estas 2 janelas, viradas a norte. Logo, estamos no hemisfério norte, não têm sol direto e, portanto, não produzem sombras no plano de trabalho do estirador. O Bernardo disse que Raulino não gostava nada de automóveis. Não. E também não usava máquina fotográfica. Não, exatamente. É muito importante essa questão da máquina fotográfica, porque ele, nas recolhas que tinha que fazer, fazia-as pelo desenho. A nossa memória não é tão vívida quando a fotografamos. Tinha o tempo de olhar, de ver e de desenhar. E esse tempo que uma fotografia não permite, porque é quase imediata, é muito importante no sentido de adquirir para disponibilizar depois. Raulino descreveu esta casa como um gato enroscado ao sol. É verdade, é verdade. O projeto está aqui atrás de nós, podemos vê-lo e explicar melhor esse sentido. Eis o gato enroscado ao sol. Quando entramos na casa, temos um vestíbulo, que o Raulino referia como a zona para se desempoeirar do exterior. Não era literal, não é? Depois temos o hall e acedemos aqui a esta espinha dorsal da organização da casa, que é este corredor, muito cinematográfico, e depois acede-se ao que o Raulino chamava o átrium, que no fundo é uma zona de estar, é uma zona de distribuir, tem múltiplas valências agregada aqui a esta sala de música, ao living room, como está referido no projeto, e à própria sala de jantar, que está aqui com o teto abobadado. Depois aqui temos a tal varanda que limita a poente, o pátio, e que nos permite ter acesso às 2 escalas que a casa proporciona em termos de vistas, quer para poente da serra, quer para nascente do pátio e da vida mais íntima da casa. Estes ângulos da casa, Bernardo, sucessivos ângulos nesta casa, remetem para a analogia do Raulino com o gato enroscado ao sol. O gato enroscado ao sol e a sua estrutura, que fazem lembrar que Raulino dizia, em relação à tradição, que não lhe pesava, tal qual não lhe pesavam as costelas, e não fazia atenção de se desfazer delas. É muito divertido. Martinho Pimentel, muito obrigada por nos receber em sua casa. Martinho é bisneto de Raulino e realmente teve o extraordinário gosto de querer absolutamente ficar com esta casa. A sorte de conseguir.
quando eu era pequeno, vinhamos para cá passar férias e desde muito pequenino que eu dizia, quando crescer quero ter uma casa assim. Mais tarde veio-se a proporcionar de ficar com a casa e de vir para cá viver. Numa casa onde tudo funciona como se fosse uma orquestra, dizer que o mais importante numa orquestra é o violino ou é uma trompa, não pode ser. O importante é realmente o conjunto. E esta casa, tudo é importante. É uma festa para os sentidos. O som nesta casa é extremamente trabalhado. Temos imensas soluções distintas. O corredor parece uma corneta acústica, em que daqui para lá ele vai estreitando, além de ser curvo, como uma corneta acústica. Por isso aqui estamos no fim da corneta, praticamente. O som, depois, na sala de música, é fabuloso para ouvir música. Há que dizer que, como o Raulino, o seu bisavô, o Martinho é um melómano, é um apaixonado por música. Portanto, as suas analogias com a música fazem todo o sentido. Mas ele tinha a sorte de ter talento para tocar e eu não. O sol põe-se nestas janelas durante o verão exatamente aqui à frente, por isso é um momento importante todos os dias durante o verão, é o pôr do sol neste espaço aqui. A natureza é o maior tesouro que temos realmente e que aqui ele tira um partido extraordinário deste vale que tem várias casas por aqui abaixo, mas que nós o que vimos é a vegetação, essencialmente. As casas desaparecem no meio das árvores. No projeto que estivemos a ver, o Bernardo esteve a mostrar-me, desta casa, este espaço é descrito como atrium. Mas na prática... Este é provavelmente o espaço mais usado da casa, sempre o foi. Era uma coisa interessante antes de existir a televisão, que era o espaço onde se podiam representar peças de teatro. Ai sim, aí quando eu uso a expressão cenografia, isso tem um sentido literal também sentido aqui? literal. Também tem um sentido Aqui tem um literal. sentido literal, verdadeiramente. Aqui onde nós estamos neste momento será a plateia, a porta da casa de jantar, aberta como está neste momento, com um biombo por trás, funcionava como um palco. Divertiam-se imenso. Divertiam-se a fazer, a escrever a peça, a fazer todos os figurinos para a peça e a escrever a música também e representá-la. Acabava por ser só a cereja no topo do bolo. Isto é o centro, é o coração da casa e temos o coração a bater. A água. Marrocos. Sempre a água, Marrocos, como nos contou o Bernardo. Leva-nos aos outros espaços? Com certeza. Deste gato enroscado ao sol? Com certeza. Vamos começar pela casa de jantar. Não propriamente um circuito normal de visita à casa. Que linda! Ai, faz eco. O som aqui assim é muito agradável para estar sentado à mesa, por isso, devido ao feitio da sala. Que é oval, não é? É elíptica. Mais exatamente Exato. elíptica. Por isso Então convido-nos a sentar-nos. Vamos sentar-nos. Sentar-nos para ver o que é estar aqui assim à conversa nesta sala, em que, quando estamos sentados à mesa, é muito interessante porque todos nos ouvimos muito bem, podemos falar baixinho. Podemos sussurrar.
podemos sussurrar e é perigoso, porque se sussurrarmos com a pessoa que está ao nosso lado, provavelmente é outra pessoa que nos vai responder. Isto foi tecnicamente pensado para ter este efeito. Eu acredito que o Raulino viu esta situação espacial e replicou-a aqui. Portanto, há algures. Na Inglaterra, acho muito provável, no seu Domestic Revival e no seu Arts and Crafts, um espaço destes, com uma pintura, um fresco de um desenho original do próprio Raulino. Não é um fresco pintado por ele, porque ele dizia que se fosse pintado por mim, estaria todo o tempo que estivesse aqui sentado à procura do defeito e não lhe apetecia ter esse ónus em cima de si. Então fez o desenho e pediu a alguém para pintar. Temos desde o desenho da mesa, que foi de projeto dele, hoje em dia as cadeiras já não, os armários também, e que acompanham o feitio das paredes. As portas dos armários são redondas, não são planas. São semicírculo. A porta também, não é? A porta para a copa que está aí dissimulada, a zona da lareira, tudo isto é tudo pintado e tudo feito com cuidado extremo. Mais uma vez, também com muitos aproveitamentos de materiais. As colunas, que são um resto de uma obra que ele fez por um cliente e que sobrou estes mármores e o cliente lhe deu. O chão, que é mosaico hidráulico da fábrica do pai, é uma coisa normalmente tomada como um material Pouco nobre. muito pouco nobre. Digno da cozinha, Exato. Normalmente. Mas ele põe-o na casa de jantar, sem problemas nenhum. É muito descomplexado este ecletismo, não é? É descomplexado e, ao mesmo tempo, articula muito bem um mármore rosa de primeira com um pavimento de mosaico hidráulico, provavelmente de segunda escolha, que o pai lhe deu. E isso, essa capacidade de conjugar, de fazer julgar as coisas aparentemente inconciliáveis e contraditórias, é muito dele. Continuamos a usar esta sala à luz da vela. A jantar aqui, esta sala ainda não tem iluminação elétrica, por opção. Ah, sim, estou a ver as velas, exatamente. Exatamente. E mesmo Usadas. os apliques. Exato, que são desenho dele. E o teto, que nunca foi pintado, nunca foi repintado, mas não está sujo das velas. Isto porque no centro temos uma espécie de chaminé, que com o calor das velas... É aberto? Aquela roseta é aberta? É verdade. A abóbada é aberta ali naquele sítio e faz um género de uma sucção. Faz uma sucção de todo o ar viciado que possa haver aqui. Exato. Na altura fumava-se, por exemplo, à mesa, no fim de um jantar, e aqui não fazia diferença. Nos anos 20 do século XX, a sala de jantar da Casa do Cipreste já tinha uma extração ao século XXI. Bem-vindos à zona de serviço, uma zona muito engraçada. É linda! De azulejos e são muito cuidados. Até o cuidado de fazer um armário próprio para as vassouras. Tudo pensado! Tudo pensado, até na zona de serviço. Ele mesmo dizia que era muito importante o conforto da zona de serviço. Para as pessoas que trabalham aqui terem uma vida agradável. Aqui é uma passagem para o corredor para passar os sapatos quando chega à casa, sujos da rua, para passar a roupa engomada para os quartos. Esta era a zona da engomadaria, não é? Onde se engomava a roupa. É verdade. Temos aqui os ferros para podermos engomar a roupa. Bem, é daquela tecnologia que não falha nunca. Estando sem ferrugem, continuam lindamente. Operacionais.
E aqui na cozinha, já adaptado aos nossos tempos modernos, Bem, uma mas adaptação continua funcional como sempre. é uma adaptação muito subtil, Martinho. O Martinho sempre cuidadoso, porque claramente manteve grande parte. Mas sem uma preocupação de tratar como um museu. É uma casa que continua vivida. E é preciso pôr-se fogões elétricos. Põe-se fogões elétricos, não faz mal. Mas continua-se a usar sempre o lava-loiças das 3 cubas numa pedra única, com uma vista que... Bem, eu partia a louça toda se estivesse a usar esta cozinha, porque esta vista é Estes absolutamente lava-loiças são irresistível. conhecidos como os quebra-loiças. Por isso, não é... não tem essa exclusividade. Esta sala é referida como living room no projeto, Sala de estar. mas é muito mais do que isso. É eminentemente uma sala da música e uma sala onde o Raulino e a família recebiam para apresentarem espetáculos de música, saraus de música, e o Martinho hoje continua a fazer isso. Para música de câmara, esta sala é fabulosa. Nós estamos numa caixa de ressonância. Uma caixa de ressonância é aquilo que uma guitarra, uma viola tem para que as cordas soem. É o amplificador de uma guitarra, é a caixa de ressonância. Neste caso, nós temos a mesma coisa nesta sala. Por baixo tem uma sala semelhante a esta, um bocadinho mais alta que esta, e que funciona como caixa de ressonância, por isso que vai nos amplificar qualquer som que seja feito aqui. Incrível, oh, Bernardo, isto era o que dizíamos na sala de jantar. De facto, é tudo milimetricamente pensado. Inclusivamente para que essa reverberação se faça de um modo rigoroso, estas tábuas deste pavimento não têm nenhuma juntas, são tábuas corridas de uma ponta à outra da sala, com quase 9 metros. E isso faz com que e a espessura que elas têm também faz com que elas sejam de facto sólidas o suficiente para que essa relação com os sons se faça tranquilamente e sem reverberações, como foi dito pelo Martinho. A sua bisavó está retratada aqui pelo Columbano Bordal Pinheiro, o seu bisavô, Raulino, também, obviamente, foi retratado pelo Bordal Pinheiro. O Rafael Bordal Pinheiro era um dos grandes admiradores do trabalho de Raulino. Era um ambiente onde se encontravam diversos artistas, quer das artes plásticas, quer da música. A filha de Raulino mais velha era pianista, foi aluna de... É a sua avó? Minha avó, foi aluna do Rei Colasso. O meio artístico em Lisboa, na altura, era um meio que todos se davam. Todos conheciam, era um meio pequeno. Todos conheciam. Havia mais artistas com casa aqui em Sintra. A Germana Tanger, por A exemplo. Germana Tanger A era Viçoso. presença constante. Aquele nicho reflete bem a função desta sala, porque o busto que lá está é a máscara mortuária do Beethoven. O próprio nicho foi pintado pelo próprio Raulino. Esse ele não fez como a casa de jantar. Aqui não se importou se houvesse um defeito de estar a ouvir, a vê-lo sempre, provavelmente porque tomava mais atenção à música do que à comida. Pintou ele mesmo. Pintou ele mesmo. Aquela tigela que está por baixo, aquilo é uma lamparina de azeite. É para ter azeite e um paviozinho para iluminar o Beethoven. Que instrumento tocava Raulino? O Raulino tinha nesta sala, normalmente naquela janela,
Um órgão de tubos que ele tocava. A filha tocava piano e havia mais artistas que vinham. Madalena Sá da Costa também costumava vir cá, eram grandes amigos. O Raulino não tocava só órgão e arquitetura. Tocava muitos instrumentos, muitas artes. É um perfil que não é fácil hoje encontrar. Não, não é. Pintava muito bem a aguarela, aprendeu a pintar com o Roque Gameiro, que eram grandes amigos. Tem uma série de cadernos de viagem em que ele desenhava os sítios por onde passava, por vezes com aguarela, por vezes só com lápis. Escrevia muito bem. Escrevia imenso, desenhou muito mobiliário. Ensinou-me o Martinho que até os puxadores desta casa foram desenhados por Raulino. Sim. Os puxadores, este candeeiro, os candelabros. Nesta casa desenhou tudo. Por exemplo, para o projeto da Embaixada de Portugal em Berlim, foi ao ponto de desenhar os berloques das cortinas e os cinzeiros. E, para além disso, desenha cenografia, Exatamente. Figurinos. desenha figurinos, Participa como figurante participa como em óperas. figurante em óperas. E interessa-se por cinema. A partir de certa altura, envolve-se com a questão do cinema também. Muito no Tivoli. É a partir do conhecimento com o Lima Meyer, para além de encomendar o projeto do edifício de cinema Tivoli, encomenda-lhe a programação. E ele traz todos os seus conhecimentos da Alemanha, do início do século na Alemanha e do início do cinema, e traz-los todos. É a primeira pessoa a trazer esse cinema alemão de vanguarda a Lisboa. Casa do Cipreste. Ao que sei, aqui, neste terreno, os ciprestes não se dão. Porquê Casa do Cipreste? Casa do Cipreste é porque ele se considerava a ele próprio um cipreste e já tinha adotado esse ex-libris do cipreste quando encontram um poema que está descrito no vitral da entrada da casa de um sheik persa e que ele o adotou como modo de vida. E o cipreste é realmente uma árvore muito emblemática, já usada muitas vezes pela sua forma de seta a apontar para o céu, de chama, de verticabilidade, de uma árvore muito vertical e que tem uma característica também muito própria, que é uma árvore que se pode pôr ao lado das estradas, como os romanos usavam, ou ao lado das casas, porque a sua raiz é vertical. Não influencia, não estraga nada do que está à volta. Por isso, esta é a casa do Raul ou a casa do cipreste. São sinónimos para ele. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.